Como a gente sabe, hardware é a parte física da informática, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar. E o componente de hardware mais importante de um computador é a chamada CPU, que significa Unidade Central de Processamento e que nada mais é do que o local onde os dados são processados de forma centralizada. A CPU, ela processa os dados com alguns ditames que nós vamos ver agora. Então a pergunta que se faz aqui é: como a CPU processa os dados? Basicamente, a gente pode imaginar que a CPU, ela processa os dados com operações de entrada, processamento e saída. Então, ela é a unidade central de processamento, também é conhecida como processador, e ela é justamente esse local onde os dados são processados. Na CPU é que são realizados os cálculos e as operações que atendem à demanda de processamento dos diversos programas que estão em execução no sistema. Então, muitos programas eu coloco em execução no sistema e é a CPU que vai pegar essas informações, esses dados, vai processar esses dados. Bem, o computador ele trabalha com operações de entrada de dados, de processamento e de saída de dados. E isso tem tudo a ver com a CPU, porque a CPU recebe dados advindos dos periféricos de entrada, processa esses dados e envia isso para os periféricos de saída de dados. Ou a CPU também pode receber dados das memórias do computador, processar esses dados e devolver dados processados também para as memórias do computador. Então ela trabalha com operações de entrada, saída e também se relaciona com operações de entrada e saída com a própria memória. Uma outra coisa importante, isso determina se o periférico vai ser chamado de entrada ou de saída. Por exemplo, o teclado é um periférico de entrada porque ele envia dados, informações, instruções para a CPU processar. Assim como também a webcam envia imagens para a CPU processar, o mouse envia o movimento ou o clique para a CPU processar, o scanner envia lá, quando a gente faz o rastreamento de um documento ou de uma imagem, o scanner envia para a CPU processar, o microfone também envia os dados da minha voz para a CPU processar. Todos esses são periféricos de entrada porque enviam dados para a CPU processar. Mas nós temos também os periféricos de saída de dados, que são aqueles que recebem os dados que já foram processados pela CPU, como por exemplo o monitor, porque se está aparecendo na tela é porque já foi processado, então o monitor é um periférico de saída. A impressora, o plotter são periféricos de saída porque se imprimem é porque já foi processado. A própria caixa de som, se eu estou ouvindo o som é porque esse som já foi processado também, por isso a caixa de som também é um periférico de saída. Ainda existem aqueles periféricos de entrada e saída, como por exemplo o monitor touchscreen, que a gente toca na tela e ele envia informações para a CPU processar, mas ao mesmo tempo mostra as imagens do que foi processado. Então o monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída. A impressora multifuncional, aquela que tem scanner, portanto entrada, e também tem impressora, portanto saída. A impressora multifuncional também é periférico de entrada e saída. Então, muito interessante essa parte sobre os periféricos, né? Vamos à resolução de uma questão sobre a própria CPU. A CPU é e aí vem na letra A ali, a unidade de processamento do computador. Perfeito. A CPU, chamada de unidade central de processamento, é a unidade de processamento do computador, é o cérebro do computador. Dizia aqui na letra B, parte lógica do computador. Errado, a parte lógica que corresponde ao que chamamos de software, e a CPU é hardware. Memória do computador. Não, a CPU tem memória dentro dela, é verdade, mas ela não é a memória, ela é a unidade central de processamento. A placa-mãe do computador, errado, a CPU vai conectada na placa-mãe, não é a própria placa-mãe. A rede mundial de computadores, errado também, porque a rede mundial de computadores é a internet como a gente conhece. Então aqui resposta nossa letra A de América para essa questão.